Um prazer muito grande estar aqui, José Manuel, junto com o Marcos e apoiado por todos vocês, para apresentar um pouco, um pouco do que o Círculo da Liderança traz como oportunidade. E eu vou começar falando um pouco do que é o Círculo da Liderança em termos organizacionais, porque eu acho que vale a pena dar uma ideia da dimensão da cobertura que o Círculo da Liderança faz hoje no mundo para todos os participantes. Então, o Círculo da Liderança ele nasceu em 2001 nos Estados Unidos e então já existem mais de 20 anos de trabalho e ele está presente de uma maneira muito importante nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e também na América Latina. E o Brasil é um país que ainda tem uma enorme oportunidade em desenvolver essa experiência com essa metodologia. Ele está presente, né, nos três mercados que eu comentava, Estados Unidos, Europa e Ásia, né, e também na América Latina e chegando no Brasil para permitir essa experiência. O Círculo da Liderança já é uma experiência, né, conduzida por mais de 11 mil coaches no mundo, né, 11 mil coaches profissionais que se dedicam, né, a levar a missão do Círculo da Liderança adiante, 3 mil coaches internos que trabalham em companhias e companhias globais que aplicaram e seguem aplicando esse modelo, né? O Círculo da Liderança provavelmente tem a maior base de liderança do mundo, porque já existem mais de 460 mil líderes avaliados, né? E esses 460 mil líderes, de um modo geral, trazem entre 8 e 10 avaliadores, então existem 3 milhões de avaliadores no banco de dados, o que dá uma grandeza, né, significativa no banco de dados de liderança, e o Círculo da Liderança continua estudando e pesquisando liderança, né, e reportando os avanços encontrados. Então, essa foto é muito importante compartilhar com vocês, porque poucos de vocês conhecem, né, a amplitude, né, e a presença global da metodologia. Falando nisso e falando da metodologia, eu tenho aqui o prazer de encontrar o Marcos Videira, que é colega de prática, e eu vou pedir para ele se apresentar, um pouquinho da experiência profissional dele, e aí nós damos início ao trabalho. Muito bom, muito bom. Pessoal, boa noite. Tô vendo aqui que muita gente está entrando ainda, isso é muito bom para a gente. Vai ser um prazer. É um tema que todos nós aqui, Leadership Circle, representando essa empresa global, a gente gosta muito, que é falar sobre líderes, né, sobre os impactos desses líderes nas empresas. Então vai ser muito bom. Prazer estar aqui com todo mundo. Sou Marcos Videira, eu tenho 25 anos de carreira. Trabalhei em multinacional, em empresa nacional, multinacional, de diversos setores. Sou psicólogo de formação e venho evoluindo como líder, né, como empresário. E hoje nós temos uma dinâmica que nós preparamos aqui, eu, Eugênio e time, para poder falar da melhor forma sobre o modelo Leadership Circle. Então, a gente vai falar com o maior prazer sobre o modelo aqui para vocês. Hoje eu tenho uma empresa focado uma consultoria boutique de recursos humanos, focada em leadership advisory, board services e executive search. E a gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência e sobre a minha experiência, né, como executivo prestando serviço em grandes organizações. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Eugênio.
Falando um pouquinho do Eugênio, Eugênio foi líder durante 30 anos em empresa global e já faz mais de 10 anos que eu me dedico ao coaching de liderança. E nesses últimos 5 anos eu encontrei essa metodologia e fiquei realmente muito conectado ao grupo e à metodologia. E hoje faço parte do faculty que está, né, responsável pela certificação e faço também um trabalho de coaching, onde em todos os meus engagements, em todas as minhas práticas, eu uso essa metodologia porque eu encontrei nela os melhores recursos, né, para desenvolver os líderes. Então, eu e o Marcos vamos conversar, né? Nós vamos falar sobre esse modelo e eu vou começar perguntando ao Marcos, então, né? Marcos, o título do nosso webinar é Liderança Criativa e o Desempenho nos Negócios. Então, começa, por favor, explicando, né, como é definido a liderança dentro do círculo da liderança. Então, Eugênio, a gente tem argumento para conversar muito mais que 1 hora, 45 minutos aqui, né? Mas falando sobre o que é liderança para o modelo Leadership Circle, é um líder que ele se posiciona, né, de forma ampla, né? Entendemos que a liderança, quando fala de forma ampla, é trazer uma visibilidade como líder, é estar a serviço, né, dos outros líderes dentro da organização. Então, de uma forma ampla, esse líder é um líder que direciona, né, que consegue trazer da melhor forma o que as pessoas têm de melhor para liderar uma organização. Então, de maneira geral, nos seus desafios, obviamente, né? É isso, a gente pode começar a explorar mais o modelo. Certo. E também no nosso webinar tem a palavra liderança criativa, né? Então, se você puder comentar um pouco o que você entende por liderança criativa, eu acho que vai ser muito bom para que os presentes possam, né, entender a mensagem, né? Tá? Então, acho que a gente pode começar falando sobre a diferença, né, de um líder criativo e uma liderança criativa. Então, a gente está falando de uma forma ampla sobre liderança criativa, né, do modelo. Uma liderança criativa, como eu disse, é uma liderança que ela consegue dar a direção de uma organização. Sempre a gente vai estar falando aqui de uma liderança que ela consegue uma liderança integral, uma liderança onde ela consegue puxar o time para os resultados. A gente está falando aqui de business performance e leadership effectiveness. A gente está falando de efetividade de liderança, né? Então, como esse líder ele consegue conduzir um time, né, focado em business performance e leadership effectiveness, sempre se aperfeiçoando, né, como líder, sempre ajudando as pessoas a se aperfeiçoarem, a entregar os seus resultados, né? E como ele tem coragem e consegue agir de forma com integridade, né, no nosso modelo. Então, quando a gente fala de liderança, a gente está falando de um modelo amplo. A gente não está falando de um líder criativo, a gente está falando de liderança criativa. E quando fala de liderança criativa, se a gente daqui a pouco começa a falar do próprio modelo, a gente está falando de um modelo onde se tem um modelo de 360, onde a gente tem feedback para as pessoas, né, que participam desse modelo, onde a gente começa a olhar estruturas que se conectam com competências, né, que a gente chama de competências criativas de liderança, e depois a gente pode falar também das tendências reativas de liderança. E dos níveis, né? A gente pode começar a falar também dos níveis, né, de liderança. É isso que você me perguntou, Eugênio? Isso. Quando você fala em níveis de liderança, você pode exemplificar que níveis de liderança
foram estudados pelo Círculo da Liderança? Vamos falar um pouquinho sim. De forma mais objetiva e direta, a gente está falando de um modelo onde existem níveis de liderança, né? Que vai desde uma liderança lá no comecinho, né? Que o nosso foco não é falar sobre as duas pontas, assim, né? Então, que vai desde uma ponta de uma liderança egocêntrica, né? Depois a gente fala de uma liderança reativa, depois de uma liderança criativa, depois de uma liderança integral e uma liderança unitiva que a gente fala. Mas hoje o nosso foco realmente é falar sobre a liderança criativa e a liderança reativa, né? A gente vai falar, obviamente, dos dois pontos, mas quando a gente fala de uma liderança criativa, segundo os estudos, a gente está falando de 30% da população, né? Estudada. Tá? Então, a gente está falando de uma liderança onde ela atua no nível aonde ela vai, a gente costuma falar, né, é ter consciência sobre o pensamento e a ação, né? Então, como que essa conexão acontece? Então, quando a gente está falando de uma liderança criativa, a gente fala de pilares, eu nem estou falando ainda de competências, a gente está falando de pilares onde o modelo mostra como esse líder se relaciona, né, com outras pessoas, né? E aí, como ela se relaciona, a gente está falando de como ela se relaciona com liderados, como ela se relaciona com pares, como ela se relaciona com chefe de chefe, com pares de chefe, com outros stakeholders lá. Então, a gente está falando de níveis diferentes, né? A gente está falando de estruturas de autoconsciência, né? O nível de autoconsciência que esse líder tem, de autenticidade, né? A gente está falando de consciência sistêmica, né, que extrapola a organização. E, na verdade, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma liderança que ela impacta, né, líderes, a própria organização e fora da organização, de sociedade. Né? Então, por isso que a gente fala que o modelo ele extrapola só essa questão de ser líder criativo. A gente está falando de liderança criativa. E, por último, obviamente, não menos importante, a realização, né? Então, eu estou falando de 5 pilares. Eu falei de relação, né? Relacionamento, de autoconsciência, de autenticidade, de consciência sistêmica e de realização. Realização a gente pode traduzir como entregas, né? Então, quando a gente fala de liderança criativa, que você me perguntou, a gente está falando dessas 5 estruturas. Tem outras 3, mas falando dessas 5, e, de novo, né, ainda não estamos falando nem das competências que talvez a gente não entre muito por aí, porque tem muito conteúdo. Uhum. É sobre isso mesmo? É, sobre isso. E talvez acho que valeria a pena adicionar, se você me permitir, que é a Por liderança favor. necessária, né, para apoiar organizações ágeis, né, organizações contemporâneas, né, com desafios da atualidade, né? Isso, Essa é uma liderança fundamental para o mundo de hoje, né? isso. A gente... Excelente, Marcos. E Ah, você tocou isso brevemente, né? Na sua experiência, os níveis mais frequentes de liderança que você tem encontrado e também que você estudou, né? Como é a frequência desses diferentes níveis de liderança? Então, aqui falando, né, então, do foco da nossa conversa sobre liderança criativa, é, na verdade, de competências criativas, de competências reativas, né, de tendências reativas de liderança, quando a gente fala de números, isso é dado de pesquisa, né? O maior número, o que a gente mais encontra, está na tendência reativa, né? Onde os números maiores se encontram. Não necessariamente o público que a gente atende é esse número, né? Mas quando a gente olha para as competências criativas de liderança, a gente está falando de liderança criativa, a gente está falando de um número de 30%, né? E quando a gente fala de tendências reativas ou a parte mais reativa, que também vamos entender depois reativo, não, né, reativo no significado de reativo, a gente está falando de um composto do que é reativo. O número maior se encontra nesse lugar, né? E hoje em dia isso é muito complicado, né? Porque
diante dos problemas que a gente tem, como problemas organizacionais, problema de contexto sociopolítico, econômico, para uma liderança lidar com todo esse composto, né, numa situação é muito mais esperado que seja uma liderança criativa do que uma liderança reativa para lidar com esta complexidade de mundo, vamos dizer assim. Vamos extrapolar as organizações. E aqui eu estou falando, Eugênio, de uma organização que pode ser uma organização de 3 funcionários, de 300 funcionários, de 3.000 funcionários ou de 30.000 funcionários. Complexidades diferentes, né, diante do mundo. E aí também a gente está falando de empresa nacional, empresa multinacional, empresa que está no Brasil, empresas que está na Latam, empresas que está na Europa, nos Estados Unidos, né, nas Américas, nos Estados Unidos, ali, Europa, Ásia, e assim vai. Então, complexidade de mundo. A gente costuma falar, né? Pelo menos eu costumo falar, é fácil ser, entre aspas, um gerente, um diretor, um vice-presidente, um presidente de empresa. Agora, atuar como líder nesses diferentes níveis, a complexidade é muito maior, tá? Então, a gente está falando um pouquinho sobre isso, né? A diferença entre a liderança criativa e a liderança reativa. O mundo é esperado que líderes sejam mais criativos do que reativos para lidar com a complexidade do mundo. É. Se você... Concorda? Eu concordo bastante, mas eu acho que talvez valesse a pena investir um pouquinho de tempo e tentar diferenciar as duas, né? Tá. No dia a dia, como que as duas são manifestadas, né? Eu acho que isso ajuda bastante, de uma maneira simples, né, a compreensão das pessoas. Como nós percebemos a manifestação da liderança criativa e da liderança reativa. A liderança criativa, na minha opinião, né, nos estudos que a gente faz aqui, é aquela liderança que ela dá conta de lidar com a complexidade de mundo. A gente está falando de VUCA, de mundo VUCA, que é bastante conhecido por todos, né? Então, a gente está falando de uma liderança que ela é colaborativa, é uma liderança que dá visibilidade para a organização, que dá visibilidade para os seus líderes, é uma liderança que consegue entender qual é o propósito da organização, quais são os objetivos, né? Que conecta a estratégia, que consegue lidar com os conflitos, que vai balancear todas essas questões em prol de um resultado organizacional. A gente está falando de novo, né, de business performance e leadership effectiveness. Quando a gente vai para uma liderança mais reativa, é uma liderança mais, no nosso linguajar, assim, uma liderança mais truncada, uma liderança de controle, uma liderança perfeccionista, que quer controla, que é distante emocionalmente das pessoas, uma liderança mais tradicional, uma liderança que se preocupa mais na tomada da sua decisão e não no coletivo, né, em discutir as coisas. Então, é uma liderança que gera mais conflito, que gera mais atrito dentro das organizações. E que a gente entende que isso acontece demais, né? É o nosso dia a dia, né? Quando a gente trabalha e ajuda as organizações a olhar essa liderança reativa ou reativa ou criativa, a gente vê quando a liderança ela está reativa no sentido amplo, do modelo, ela está olhando o curto prazo, ela está no comando e controle, ela está no dar ordens, né, em forçar a barra, né, em não ajudar a liderança a alavancar, a ter mais musculatura e envergadura para os desafios. Quando você olha para uma liderança mais criativa, você está olhando para uma liderança que olha mais estrategicamente o médio e longo prazo. É uma liderança que desafia as pessoas para entregar mais resultados. Entregar mais resultado no que faz sentido. De novo, para a liderança, para a organização e para a sociedade. A gente está falando de um composto aqui. Então, talvez a gente consiga descolar um pouco a liderança criativa da tendência reativa, né? Do líder mais reativo. É isso? Ficou mais claro ou não? Ficou. Eu acho que se eu puder resumir o que eu escutei, Por a favor. liderança reativa, ela está olhando o mundo como um conjunto de problemas, Sim. né? Problemas que precisam ser resolvidos, né?
E a liderança criativa, ela olha como um conjunto de oportunidades, de possibilidades, né, do que pode ser criado, né? É isso. Na liderança criativa existe uma motivação, uma paixão por uma visão que é maior do que o próprio líder. E na liderança reativa, Inspiracional. e na liderança reativa existe um medo, né? Um medo de não entregar, um medo de não conectar, um medo de não realizar, né? Então, Isso. acho que isso talvez ajude de uma maneira simples, né? Isso. Resumir né, os dois conceitos, E né? tudo gera impacto, né, Eugênio? Tudo gera impacto. Seja, É, gera impacto lá no criativo, gera impacto no reativo. Então, isso, que impactos que essa organização, né, precisa lidar? Então, é, aí é onde o modelo ajuda demais. ajuda demais. É. E como você falou dos 70-30, né, existe uma quantidade enorme de líderes que ainda trabalham no reativo, mas estão aí fazendo o melhor esforço. Com E o que certeza. o modelo permite é criar essa consciência que existe algo mais a ser aprendido, né? E que pode ser uma alternativa de crescimento para o líder, né? Depois, se a gente tiver um tempo, e tomara que sim, a gente pode falar de um case, eu e você, né? Porque nós temos Ótimo. bastante experiência com isso sobre os dois, né, polos, vamos dizer Isso, assim. excelente, excelente. No nosso webinar também aparece a palavra desempenho organizacional, né? Então, como que a liderança criativa se conecta com o desempenho organizacional? Isso é muito bom trabalhar, né, eu sei que você também é apaixonado pelo modelo e eu também sou. Eu penso que já devo ter ultrapassado aí 100 executivos nesse modelo. Eu me certifiquei há mais ou menos 4 anos e meio, talvez. E talvez sim. E quando a gente é chamado normalmente, né, pelo line manager para tratar ou por recursos humanos, muitas vezes a gente está lidando com pessoas super talentosas que estão com dificuldade, ou pessoas talentosas que a gente precisa acelerar, né? Porque a organização pede por esses resultados. E esse modelo, sinceramente, é um dos modelos que eu sou um cara bastante é, esforçado no sentido de estar sempre me atualizando e de trazer o melhor para o cliente. E, sinceramente, né, e aqui eu estou falando de forma mais genuína possível, né? Depois que eu comecei a usar o Leadership Circle, eu também uso o Leadership Circle em 100% dos meus processos de Board Advisory e de Executive Coaching. E eu vejo resultados bastante positivos, né? Isso não sou eu falando, isso é feedback de cliente, né? Mas eu também vejo, né? Eu tô liderando o processo. E quando a gente fala de novo, né, de performance de negócios e de efetividade de liderança, o Leadership Circle entrega um modelo que de maneira ampla tem uma complexidade, porque tem uma quantidade de informações extremamente relevantes para que a pessoa evolua como líder. Eu gosto da palavra evoluir, né, como líder, porque traz muito repertório, né, quando a gente fala de um modelo como esse, e que normalmente impacta, né, business performance e leadership effectiveness. Se a pessoa ela consegue gerar consciência nela da necessidade de mudança, de evolução como líder, é um modelo que entrega muito em relação a business performance e leadership effectiveness. É um modelo que eu gosto demais e que eu venho usando há bastante tempo. E a cada executivo, quando a gente aplica e vê o resultado, que aliás o modelo até fala que depois de um certo tempo você deveria fazer novamente o modelo para ver a evolução, e isso aconteceu várias vezes comigo, e eu já vi isso acontecendo, né? Então,
Eu acho que esse tipo de entrega que o modelo traz, tá? Então, isso é muito bom para o consultor que está aqui nessa cadeira, para o cliente, que a gente chama, muitas pessoas chamam de coach, chamam de cliente, a mesma coisa. É bom para a área de recursos humanos, que também está bastante interessada, né, na evolução do profissional, e do line manager, né, que ele também espera esse resultado e espera ajudar esse líder, né? E, sinceramente, não acontece nada sozinho, né? Quanto mais conexões como essa, né, um consultor preparado, uma área de recursos humanos, o cliente com vontade de crescer, né, e precisando crescer, um line manager conectado, esse composto gera um resultado maior. Eu percebo que você já está se aproximando da sua prática, né, nessa sua fala. Então, eu vou te convidar aqui a compartilhar alguma experiência que você teve, onde você sentiu que houve, né, uma evolução, usando outra palavra sua, né, por parte do cliente e que condições foram importantes para ele alcançar essa evolução. Depois eu vou mudar de cadeira também, vou começar a fazer pergunta para o senhor. Porque você tem bastante experiência também, e aí vai ser muito bom. Eu tenho vários, puxa, tem vários exemplos aqui, mas talvez um que tenha me marcado muito, e a gente tem bastante experiência com isso, né? Mas foi um caso onde, obviamente eu não preciso falar a empresa aqui, mas eu tenho autorização no caso dele, né, para falar onde ele precisava evoluir para uma complexidade muito maior do que ele tinha, né? Eu fui chamado para fazer o trabalho. Foi um processo de coaching executivo, eu acompanhei o executivo por um ano. Nós aplicamos o modelo Leadership Circle, eu acompanhei. E na época era um profissional que já tinha muita experiência, era um gerente sênior, e ele precisava evoluir como um diretor, né? Mas um diretor estava bem longe já da cadeira de gerente sênior, então era um diretor executivo, não era nem um diretor da primeira linha, né? Então, eu lembro que o primeiro resultado ele veio muito focado na tendência reativa de liderança. E eu me lembro quando a gente fez a conversa de debrief, que é uma conversa de 1 hora e meia, normalmente, que a gente faz, a devolutiva, ele ficou super impactado com o resultado. Muito impactado. Porque os feedbacks que ele tinha eram só positivos. Então, ele não enxergava o que o relatório trouxe, né? Mas um cara super aberto, um executivo de primeira linha mesmo, mas ele ficou muito impactado, né? E ele até brincou comigo, ele falou assim, Videira, eu gostaria... Eu fiquei 15 dias sem falar com você, porque eu precisei gerir tudo isso, né? Porque foi muito impactante para a minha vida e carreira, mas esse resultado eu quero mudar, eu preciso mudar esse resultado. E aí continuamos a trabalhar, fizemos um Leadership Development Plan bastante robusto para ele, acompanhei ele mais acho, 4 meses, completando um ano, e aí depois saí de cena. Saí de cena, né? Ele continuou na organização. E eu tinha falado para a Line Manager, RH e para ele próprio que eu gostaria muito de poder voltar na organização depois de 6 meses para poder reaplicar e não fazer um processo de coaching novamente, mas fazer um trabalho outro que a gente faz, né? Que é um trabalho mais pontual, às vezes de 7 horas, para ver o resultado, para ver a evolução dele. E, sinceramente, isso foi até um case que a gente discutiu, falou globalmente, né? Eu vi, né? A gente participa de seminários do Global, então a gente vê práticas acontecendo em todos os continentes. Só que isso aconteceu comigo, exatamente comigo. Depois de 6 meses, a empresa me chamou novamente, porque a empresa gostaria de saber sobre a evolução, porque a empresa acompanhou a evolução dele, do plano de desenvolvimento. Então, era esperado uma evolução. Quando eu voltei, eu falei assim, claro, né, um cara que está querendo crescer, estava aberto, se importou com o resultado, mas nem eu imaginava o quão seria a evolução dele no processo.
E eu estou falando dele, né? É claro que o método suportou tudo isso e ajudou a ele enxergar, porque ele não tinha feedbacks nesse sentido. E depois eu me lembro, foi de 6 meses, 7 meses, quando a gente viu o resultado, ao invés do resultado estar na tendência reativa de liderança, ela estava nas competências criativas de liderança. Então isso foi impactante até para mim, porque uma coisa é a gente vê os modelos aparecendo globalmente, sendo estudado, etc. Outra coisa é quando você trabalha no próprio resultado que você vê no mundo. E este foi um caso, né? Então, fiquei impressionado com o resultado. Ele foi promovido na época porque ele evoluiu demais. E quando a gente voltou na empresa, ele foi promovido até antes do resultado, né? Para a gente mostrar. Quando eu voltei e mostrei, era um resultado que a gente mostrava já para o presidente e para o VP de recursos humanos. Todos ficaram impressionados, mas já tinham o dia a dia, já sabia da evolução dele, né? Então, ele compartilhava mais informações, ele se preocupava com o resultado, mas antes ele estava preocupado dele entregar o resultado. Ele me lembra que antes, na tendência reativa, ele tinha 60 liderados, mais ou menos. Ele passou a ter 400. Então a complexidade dele aumentou absurdamente. E aí, de um resultado aqui embaixo para um resultado de competências criativas de liderança, então quando ele olha mais colaboração, ele olha mais resultado da companhia, ele é mais autêntico, ele tem autenticidade corajosa, ele tem integridade, ele olha as pessoas que entregam no time, ele olha mais os resultados. Você vê como, de novo, ele mais o composto, né? Bastante preocupado com os resultados, mas um método que também suporta toda essa evolução. Então esse foi um dos cases mais que assim, eu vi crescimento do cliente, mas eu também vi o meu crescimento como practitioners, que a gente chama, né? Como um consultor que você fala assim, como é bacana ver uma pessoa querendo crescer e ver crescendo, assim, tá? E para ele falou, você não tem noção o quão este resultado foi importante para mim e o quão eu olho para a minha evolução e agora para a evolução do meu time. Então foi um super case, mas tem vários outros diferentes desse. Mas agora eu respondi a sua pergunta e, se tiver tempo, eu também gostaria que você falasse de um case seu aí. Se tiver Eu, tempo, tem ou não? Eu não sei como eu o pessoal posso está falar acompanhando aí, por isso em eu estou dois falando aqui. minutos. Eu encontrei um executivo que estava em um momento difícil e eu fui contratado pelo Círculo da Liderança da América do Norte para apoiar esse executivo no Brasil. E, e realmente era um momento difícil e ele teve um resultado da avaliação bem satisfatório, bem satisfatório. E Excelente. ele teve uma abertura para que a gente pudesse ter conversas bem importantes e ele abraçou as oportunidades e escolheu o que que ele queria ser, né? E o que que ele queria perseguir, o que que ele queria deixar. E ele fez um trabalho bonito, assim como o seu cliente, ele também teve apoio do time dele, e eu tive a oportunidade de visitar a operação dele no mês passado, quando nós fechamos o processo, e e eu tive conversando com o time dele. Eu fiz um feedback ao vivo com o time dele, né, perguntando ao time dele o que que eles percebiam né, de evolução na pessoa, né? E os exemplos eram bem marcantes, né? Da forma que ele reagia de maneira impulsiva aos problemas e a forma que ele passou a tratar, né, as circunstâncias desafiadoras com mais consciência, com mais cuidado, respeitando o contexto, né? E as pessoas deram depoimentos muito interessantes para mim. E aí eu convidei o líder a vir na sala e as pessoas repetiram para ele o que eles percebiam e as evidências que eles traziam, né, dos comportamentos que ele manifestava. Então, realmente foi um trabalho assim muito importante na minha jornada e eu acho que a metodologia me ajudou muito, porque tem uma forma de conduzir o processo definida
né, que auxilia muito nós que estamos no mundo de desenvolvimento da liderança, né? Então, eu agradeço a oportunidade que você criou de eu compartilhar, e nós estamos caminhando para o final, indo para a parte de perguntas e respostas. Então, gostaria de pedir ao Rodrigo, se o Rodrigo pode nos ajudar aí com essa Opa, parte. e aí, Eugênio? Olá, pessoal, tudo certinho? Para nós está sendo uma alegria, uma inspiração aqui poder participar, poder escutar e poder de alguma maneira colaborar com esse momento aqui, desse estudo que a gente considera de altíssima relevância. E a gente teve aqui algumas perguntas no chat, nós comentamos ali também que quem quiser pode ficar à vontade para nesse momento final abrir o microfone e fazer sua pergunta verbalmente, né? A Valéria perguntou o que é liderança criativa, ela também perguntou sobre o modelo mais amplo. Mas isso aí o Videira já desenvolveu na hora ali, acabou explicando, dando vários exemplos, né? Inclusive contrapondo a liderança criativa e a liderança reativa, que eu acho que é um dos focos centrais do modelo do Leadership Circle, né? Então acredito que, espero que tenha esclarecido para a Valéria aí a resposta que o Videira deu naquele momento, mas se não, se você quiser explorar um pouquinho mais, Valéria, apareça aí e comente um pouquinho que eles podem responder. Aí teve uma outra pergunta aqui do Anderson, que fala da inteligência artificial. Ele diz como as IAs de seleção hoje são capazes de identificar esses diferentes perfis nas fases iniciais de triagem, com base em dados filtrados dos currículos e cadastros frios para candidaturas às vagas, né? Como é que fica isso? Qual é o impacto e qual é o caminho alternativo para que as empresas realmente encontrem líderes criativos? Porque né, acho que ele está colocando que a inteligência artificial talvez não consiga, né, chegar no verdadeiramente criativo. O que vocês diriam? Marcos, eu vou pedir para você responder, dada a sua enorme experiência nessa área aí, e eu Tá acho que bom, você vamos vai lá. ter boa informação. Bom, este modelo, eu vou falar primeiro do Leadership Circle, tá? Qual que é o nome do profissional que eu não capturei aqui? Que O perguntou, Anderson, Rodrigo? O Anderson. Anderson, Tá. Anderson, eu não estou te vendo agora, mas respondendo aqui, este modelo Leadership Circle, ele é focado em desenvolvimento de liderança, tá? Então, ele não é um modelo focado em recrutamento e seleção. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para ser falada, né? Em relação à inteligência artificial, é um tema que daria horas de conversa aqui, né? A inteligência artificial, penso que no recrutamento e seleção, ela vai ajudar bastante, né? E quando a gente fala de inteligência artificial lá para recrutamento e seleção, eu acho que ela vai ajudar bastante nessas primeiras fases a identificar é, coisas importantes até para fazer a filtragem, né? Para a gente chegar até né, no profissional que a gente busca. Então, penso que isso já acontece hoje de alguma forma nas plataformas, né, que se usa no dia a dia. Então, isso já acontece. Mas tem muita coisa nova ainda que ninguém tem uma resposta absoluta ainda sobre os impactos da inteligência artificial nos processos seletivos, né? Se a inteligência artificial vai conseguir olhar as competências criativas, lembrando que líderes criativos a gente está ampliando. Para a gente identificar o modelo aqui, a gente está falando de competência, a gente está falando de 29 competências, né? 18 criativas de liderança e 11 tendências reativas de liderança, né? Que a gente não focou muito aqui. Quando a gente explode isso para as competências. Mas voltando lá na inteligência artificial, a inteligência artificial ela vai conseguir identificar no candidato, no futuro, e isso já acontece hoje, né? No processo seletivo, quando um candidato faz entrevista, é, existem inteligências que até pelo tom de voz, pelo olhar e pela postura, a inteligência artificial ela consegue identificar alguns comportamentos, né? Eu não estou falando se isso é positivo ou não, mas ela já consegue identificar. Isso no futuro vai ficar muito mais aprimorado, né? Agora, se a inteligência artificial vai chegar um dia
no detalhe, olhar as competências criativas de liderança e tendências reativas de liderança, eu acho que ela vai conseguir fazer análises muito mais apuradas. Mas, quando a gente fala aqui de um profissional experiente, que nem a gente, que está lá no processo seletivo, eu acho que a gente pode utilizar subsídios da inteligência artificial para a gente depois analisar isso com um candidato. Não é simples entender, de fato, uma liderança criativa. Não é assim, a inteligência artificial ela captura e consegue identificar. A gente está falando aqui de ciência, de estudos, de experiência, do consultor experiente. Então, a gente está falando de uma complexidade grande, tá? Mas eu acho que a inteligência artificial um dia vai evoluir para conseguir enxergar muita coisa que hoje ainda não é identificada. Tá? Eu não sei se eu respondi a pergunta, Bom, mas muito bom. uma, Você uma coisa elaborou também importante bastante. é falar É, do Leadership Circle Excelente. e falar que é mais estar conectado com desenvolvimento executivo de liderança, né? certo, Tanto Excelente. individual quanto coletivo. certo. Tem Perfeito, mais aí? Videira. Obrigado. Obrigado. Diga, Eugênio. Tem mais perguntas? Sim, aqui a Marta Santos pergunta: como é que o Leadership Circle pode ajudar a trabalhar a liderança criativa? Ok, vamos Quer lá. responder, Eugênio? Eu pego essa aí, então. O Leadership Circle, o que ele permite é que o líder ganhe a consciência do impacto que a liderança dele causa no ambiente. E esse impacto pode ser um impacto reativo, pode ser um impacto criativo ou pode ser uma transição entre os dois. Então, o líder ganha uma consciência. Essa consciência permite que o líder identifique, né, o que a liderança dele, no momento, contribui ou não para os desafios que ele tem como líder. E se ele precisa de evoluir para vencer os desafios que ele tem. E se ele precisa evoluir, que caminhos ele pode escolher para evoluir, o círculo da liderança também sugere. Sugere oferecendo, né? É como o Marcos falou, uma ampla oferta, né, de competências criativas, né? E também sugere caminhos sob o ponto de vista de como é mais fácil passar, no caso de cada líder, do momento reativo para o momento criativo, né? Então, a metodologia traz esse conhecimento e nós, treinados nessa metodologia, podemos servir os clientes, né, com essa sabedoria, né, orientando e acompanhando os clientes nesse caminho entre o reativo e o criativo. Excelente, Eugênio. Obrigado. A Isabelle fez a pergunta praticamente a mesma, mas ela adicionou um pouquinho, que ela disse como é que o Leadership Circle pode ajudar a trabalhar a liderança criativa, como funciona em forma detalhada. Acho que seria um É, momento que a gente pudesse estudar o modelo, né? Para falar de detalhado, teria exato. que ver o modelo, né? Mas com o que vocês Exato. falaram, acho que acredito que já dá para ter uma ideia. Não sei se você quer comentar um pouco mais em cima dessa. O, o detalhamento, né? O detalhamento exige mais tempo, né? E porque é importante conhecer como o modelo funciona, né? O que ele traz na parte reativa, o que ele traz na parte criativa, quais são os caminhos de desenvolvimento mais satisfatórios, né? Então é uma conversa longa, né? Que não cabe aqui, né? Infelizmente, vamos deixá-la curiosa. Claro, tranquilo. É um momento para fazer um estudo do modelo, né? De qualquer forma, a gente vai É. deixar aqui no chat, pessoal, um link para o nosso site, para que o pessoal entre e saiba um pouco mais. Nós vamos deixar algumas informações aqui. Vamos para a próxima pergunta por enquanto. O Ítalo nos pergunta como fazer para sugerir aos meus líderes uma abordagem de liderança criativa ao invés da reativa, já que geralmente estes possuem dificuldade com feedback, novidade e outra forma de enxergar o trabalho, etc. Quer dizer, apresentam uma certa resistência, né?
como sugerir essa abordagem criativa. O que vocês dizem? Quem pega essa? Quer falar, Marcos? Bom, posso falar, excelente questionamento também, dá uma conversa boa aqui, viu, Ítalo? Quando a gente percebe, né, dificuldades nos nossos líderes, e é fácil a gente perceber, todo mundo é inteligente, né? Todo mundo sabe quando o líder está indo bem, quando não está, quando ele faz o seu papel, quando ele não faz. Então, e aí ainda se acrescenta, né, que quando o líder ainda tem dificuldade de receber um feedback, uma visão diferente. Tudo fica mais difícil quando a pessoa ela não está aberta, né, para uma nova abordagem, para um feedback, para um novo modelo, né? Eu acho que não adianta, né? Essa aproximação, não sei se é um caso teu aí, mas o dia que você tiver a oportunidade, né, de alguma forma de conversar com esse líder, né, e de poder falar que existem abordagens, que tem modelos no mercado, por exemplo, um Leadership Circle, onde o modelo, né, junto de um consultor experiente, né, como a gente, e também consultores espalhados no mundo inteiro, consegue ajudá-lo, né, nessa entrega de resultado, né, de business performance. A gente está falando de negócio, como esse líder consegue entregar melhor o negócio, como esse líder consegue entregar mais em termos de liderança, que na verdade vai ser bom para todos, né? Vai ser bom para ele, vai ser bom para a organização, vai ser bom para os liderados, para a sociedade de maneira geral. Então, é uma conversa, quando o líder não é muito aberto, é sempre uma conversa um pouco mais difícil, uma conversa mais cautelosa, mas talvez aí, Ítalo, você tenha traquejo ou arrumar algum stakeholder onde consiga falar com ele de modelos onde consiga ajudá-lo, né? Por exemplo, Leadership Circle. Então, de alguma forma, você acha que você possa, né? Só o fato de você estar perguntando isso significa que você já está vendo sinais. Isso é super importante, né? E quando a gente consegue influenciar assim, a pessoa pode despertar, que ela pode estar num momento diferente também. Então, É. espero poder te ajudar do Ítalo aí. O que você acha, Eugênio? Não, eu acho que vai por aí. O único comentário que eu adicionaria é que se a pessoa é resistente ao feedback, né, ela já manifesta uma parcela de liderança reativa, né, porque ela se afasta, né, ela se Isso. afasta, né, daquilo que o ambiente está oferecendo para ela, né. Então, é um sintoma aí importante que pode ser aproveitado e pode, né, pode ser usado para esclarecer as consequências desse comportamento, né, ao longo da carreira, né, ao Isso. longo da carreira. E os impactos, né? É, e os impactos. Quando tá nessa vibe aí, nesse jeito, né? De funcionar. Muito bom. Rodrigo, Mais Excelente, alguma pergunta pessoal. aí, Rodrigo? estamos Chegou mais uma terminando. pergunta do Rafael. Aqui, Vamos ó. lá. A Acho que é a última. necessidade de manter a consciência alerta sobre como nossos comportamentos influenciam nosso ambiente é um exercício de disciplina constante e árduo. Como engajar líderes em planos de aperfeiçoamento contínuos, considerando o lifelong learning? É, então, o Marcos comentou que na liderança criativa havia uma atenção importante, né, para a forma que o líder se comunicava com as pessoas, com a forma que ele interactuava com as pessoas, né? Na liderança criativa, uma das competências-chave é mentoria e desenvolvimento, né? O líder tem a prática da mentoria e desenvolvimento no seu dia a dia, ele conduz, ele empurra, né, planos de desenvolvimento das pessoas, né? Porque ele acredita que essas pessoas evoluindo, possam melhor apoiar a visão da empresa, contribuir com a estratégia, colaborar com os colegas, né? E, naturalmente, ajudar nas melhores decisões e alcançar os melhores resultados, né? Excelente. Rodrigo, estamos chegando ao final do nosso evento. Então, eu queria agradecer a todos pela presença, né?
Eu vi que a Melissa disponibilizou um contato, né, Melissa, durante a nossa conversa pelo chat. E então agradecer a todos pela participação e tomara que a gente tenha a oportunidade de voltar a se encontrar num outro momento. Da minha parte, muito obrigado a você, Marcos, e muito obrigado a todos que participaram. Suas últimas palavras, Marcos. Eu também queria te agradecer demais aí, o parceiro de trabalho, professor. Gosto muito de trabalhar com o Eugênio, né? Obrigado a todo o time do Leadership Circle suportando esse webinar. Também queria agradecer a todo mundo que está aqui, né? Participando com a gente. São 8 horas agora, né? Aqui, horário do Brasil. Não sei se tem gente fora do Brasil participando com a gente. Espero que a gente tenha conseguido falar um pouco sobre o modelo, sobre a nossa experiência. Então, eu queria agradecer demais, né, a presença de todo mundo aqui, a atenção. Espero vê-los em breve e contem comigo também, né? Obrigado, pessoal. Obrigado. I Obrigado a don't know todos. if you have 2 more minutes and anyone wants to stay. There was one more question that could be interesting, so it's nice to close it here. But if someone wants to stay and ask something, perdón que no hablo portugués. Ok? A nossa colega Melissa está fazendo o esforço dela ali para se comunicar, falou um pouco inglês e um pouco espanhol. Que Sí, tem mais uma pergunta aqui, se quem tiver 2 minutinhos Pode, aí, pode. acho que seria Por favor. interessante. sí, Vamos Fernando, lá? ¿estás aquí? Fernando Você Pereira, fala aí a ele disse assim, ó, pergunta, Rodrigo. sim, ó, baseado na experiência do Eugênio e Marcos, o perfil da liderança reativo e criativo dos executivos nos países da América Latina são semelhantes, são diferentes? O modelo do Leadership Circle trata essas diferenças culturais da mesma forma? É. Pergunta É, interessante. É uma boa pergunta. O modelo é um modelo universal, né? Porque na base do modelo estão considerados diferentes tipos de indústrias, diferentes tipos de geografia, diferentes tipos, né, eh, de funções. Quer dizer, é um modelo extremamente rico na diversidade, né? Que é considerada para levantar, né, toda a base de dados que é usada como base de cálculo, né, dos resultados que são gerados. Então, a resposta é sim, né, o modelo tem essa pegada universal, né, e ele Versatilidade. cobre, né, diferentes regiões, do planeta. Sim. Só complementando, me lembro de um estudo também que tivemos recentemente, né, provocados pelo board nos Estados Unidos, sobre o estudo de mulheres, né, nas E, posições de liderança, nos diferentes continentes. Então, além de tudo, estudos recentes, né, com base científica, com gente, né, de alto calibre aí, pesquisando, né, Eugênio, tem um nas belo diferentes trabalho, regiões, né? né? Falando sobre diversidade, até olhando para diversidade e inclusão, mas esse estudo eu me lembro que eu li bastante sobre Tem, a liderança de mulheres, né? Baseado tem no um modelo. trabalho. Então, além de outros estudos, né? Então, isso é É. muito, muito bom também. Tem um Suporta a trabalho gente. específico sobre liderança feminina. É. Excelente. É isso? Podemos, então, fechar o webinar. Muito obrigado a Obrigado a todos. todos, todas. Tchau, tchau. Excelente. Sucesso para todos. Muito obrigado a Obrigado, todos, pessoal. Tchau, pessoal. gente. Boa noite.